Olá pessoal, eu vou responder uma pergunta que me fizeram a respeito da relação entre a guerra e a crise energética e principalmente a relação entre a guerra e a crise energética no Brasil. E também vou falar sobre formas alternativas de energia e sobre o possível investimento, por exemplo, em energia solar. Eu queria começar dizendo que, apesar da guerra estar localizada lá na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, ela acaba modificando o preço da energia no mundo inteiro. E ela não modifica apenas o preço do gás, porque todas as formas de energia, elas são concorrentes, são bens substitutos. Então, determinados lugares que antes utilizavam o gás, com a falta do gás, eles passam a utilizar, por exemplo, o óleo combustível. E assim por diante. É importante que as pessoas entendam que o gás, por exemplo, ele é utilizado na produção de energia elétrica. O gás é utilizado, então, como um fator de produção de muitas outras coisas. O gás não é apenas utilizado ali naquela região onde a Rússia entrega. A questão da incerteza também, ela vai causando aquela ideia de que, olha, se eu não tenho certeza que esse produto vai estar disponível no futuro, é melhor eu aumentar o preço para eu restringir um pouco a compra. Então as pessoas passam a comprar somente o que é necessário. E aqui dentro do Brasil, a gente está tendo um movimento muito grande no sentido de pessoas buscando formas alternativas de energia. Pessoas estão construindo geradoras de energia elétrica, principalmente geradoras fotovoltaicas, que é a geradora solar. Eu vou falar com vocês sobre prós e contras. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu tenho outro canal no YouTube onde eu falo exatamente sobre essa questão de educação e eu tenho incentivado muito os eletricistas que se formem eletrotécnicos para explorarem essa demanda por geradoras fotovoltaicas, o que significa que isso vai dar muito dinheiro nos próximos dias. Mas uma coisa é dizer que vai dar dinheiro, eu não vou conseguir mudar essa tendência. Isso vai dar dinheiro, porque as pessoas que possuem dinheiro parado, elas recebem uma conta de payback, que significa, olha, durante tanto tempo você vai pagar praticamente nada na sua conta de energia, em 2 anos esse investimento ele se paga. Essas pessoas recebendo essa informação, elas acabam vendo como uma coisa muito interessante investir nessa geração fotovoltaica. Então, isso vai vender demais. Clique aí nessa sugestão de vídeo para você entender como que você faz, por exemplo, para se formar eletrotécnico e começar a assinar projetos relacionados a esse assunto. Por outro lado, se eu tivesse que orientar as pessoas hoje no sentido de investirem ou não nessas formas alternativas de energia, eu teria uma ressalva, que hoje essas placas são prometidas como geradoras que vão durar por 30 anos. Mas quando a gente procura um pouquinho na história dos produtos eletrônicos, as lâmpadas LED também são oferecidas como lâmpadas que vão durar muitas horas, que no final das contas você vai acabar calculando o uso diário e a promessa é próxima de 30 anos. E eu duvido que você tenha um LED que você comprou lá na origem das lâmpadas LED. Ou seja, a promessa, e eu falo LED porque o LED ele tem um princípio de funcionamento muito semelhante, é um semicondutor. O LED, apesar dele ser um dispositivo prometido para durar muitos anos, ele acaba queimando muito mais rápido do que isso. O que significa que eu, particularmente, não acredito nessa durabilidade dessas placas fotovoltaicas. O que não significa que não é uma vantagem investir se você tem o dinheiro parado, porque às vezes o payback, ou seja, o retorno do investimento, vai ser em 2 anos. Eu só não acredito que isso vai durar 30 anos a ponto de valer a pena você utilizar, por exemplo, todo o dinheiro que você tem para investir numa geradora dessa para tentar revender energia para outras pessoas. Existem pessoas que estão fazendo isso, existem fazendeiros que estão montando aí geradoras gigantescas para comercializarem a energia, ainda que eles não possam comercializar a energia da forma convencional como os demais geradores, os grandes geradores, eles possuem aí cooperativas onde eles fazem isso. Então, a minha dúvida é nessa questão da durabilidade do sistema. Mas existem formas alternativas de energia que você pode procurar para te livrar do aumento do preço da energia. Principalmente formas alternativas que usam o sol não necessariamente para produzir energia elétrica. Se você tem condições de ter uma geradora dessa na sua casa para você produzir
a energia elétrica que você usa e não entrar nessa piração de tentar se tornar um grande produtor de energia elétrica, que eu acho que isso é uma coisa que só vale a pena para quem tem muita grana e vai vender essa energia para o operador nacional do sistema. Mas se você tem essa intenção de produzir para o seu consumo, para o consumo da sua família e tem o dinheiro parado, vale a pena. Eu não acho que vale muito a pena fazer um financiamento, porque se você faz um financiamento depois essa coisa estraga, você vai ter que pagar o financiamento. Ah, mas tem garantia. O detalhe é se aquele fornecedor estará lá no momento de você pedir a garantia. Isso é só opinião. Me desculpem os eletrotécnicos que ouvirem esse comentário meu. Muito pelo contrário, eu incentivo os eletricistas que se tornem eletrotécnicos, porque a minha palavra não vai mudar a cabeça de quase ninguém. Se o cara decidiu o que vai colocar, ele vai colocar. Mas assim, o que eu indico para você é faça uma geradora para atender você e sua família e não necessariamente para gerar demais. Mas existem outras formas de você utilizar a energia solar, que são formas muito mais baratas, muito mais duráveis e que vão te livrar desse boom no preço de todas as formas de energia, como por exemplo o aquecimento direto da água. Se você tiver um sistema de aquecimento direto da água, você já vai economizar no chuveiro elétrico ou chuveiro a gás. Você tem condições de usar essa água pré-aquecida na cozinha. Existem formas de você utilizar essa água sob pressão, se a sua região tem muito sol, existem formas de você utilizar essa água sob pressão até mesmo para você fazer cozimentos. O sistema passa a água passa muito quente mesmo dentro de uma tubulação de cobre, e essa tubulação de cobre está conectada, por exemplo, a uma panela da sua fábrica de doces, né? Esse é um caso mais industrial. Então existem formas de você utilizar a energia abundante que a gente tem, que é o sol, só que essas formas acabam ficando escondidas porque não são viáveis para os comerciantes, né, de energia. Então quem vende gás, quem vende eletricidade, não vai querer que você tenha acesso a esse tipo de informação. Mas você pode usar o sol, inclusive, para cozinhar alimentos, para preparar alimentos no seu restaurante. Então existem formas alternativas, basta você procurar um engenheiro de energias ou então deixar nos comentários aqui quais são, né, as suas intenções, que eu posso até te dar uma ideia de quem procurar, né, de quais seriam os passos. Mas o mais importante nesse momento é você ter consciência que essa crise energética, ela não é uma crise que vai acabar nesse momento, acabando a guerra da Rússia com a Ucrânia. Essa crise energética, ela é o futuro do Brasil, principalmente que o Brasil está abandonando a produção de energia, utilizando água para utilizar o gás, que daqui uns dias vai ser o gás liquefeito importado dos Estados Unidos. Então a gente vai entrar numa situação de escassez de energia. Isso é absolutamente previsível. E nessa situação de escassez de energia, quanto mais eficiente for a sua estrutura de trabalho, mais eficiente for a sua casa em termos de uso de energia, né, aproveitamento do sol, mais você vai economizar. Então tá aí a dica sobre a questão da crise energética, compartilhe com os colegas, principalmente porque é uma informação de utilidade pública e quanto mais pessoas produzirem essas formas alternativas de energia, menor a demanda por eletricidade, então mais cai o preço da eletricidade como um todo. Então muito obrigado e até mais.